Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje vamos de Lua de Fel, de Roman Polanski. Errou, Isso. falhou, errou! Olha, o primeiro filme do Polanski que eu vejo que ele errou. Primeiro erro da vida dele, daí a gente não pode falar sobre isso, né? Mas. E aí, cara? Eu quero ouvir a sua raiva. Você está entalada aqui, ó. Solta. Olha, não, não, esse filme foi torturante. Foi assim, triste, não aguentava mais. Meu Deus do céu. É, eu comecei o filme de muito cabeça aberta, mente aberta, porque eu já vi outros filmes do Polanski que eu gostei, eu procuro separar a obra do autor. Entendo quem não separa, também não julgo, não, se não separa, tudo bem, não precisa separar, E até assiste o que agora você tinha quiser. gostado de tudo Mas eu dele. gosto, eu gosto de tentar assistir muitas coisas. Então, enfim. Vênus em Fur. A gente viu o quê? 4 filmes dele, né? A trilogia do apartamento e Maravilhoso. Os o. 4. Venus in Fur, que eu amei, né? É, os 4 são excelentes. É, E tem Crepúsculo eu não Chinatown amei também, que é tanto, não, mas. maravilhoso. Tem o pianista que é maravilhoso. Mas ok, mas são É um bons. gigante, eu São adoro. todos. Adoro. Não vi. Mas. Vamos ver. Mas aqui. Não, mas aqui não rolou assim, né? A história é sobre. É um escritor que está Do contando que a é essa história história? Deixa eu da pensar. vida dele e da mulher dele. É um Num casal. cruzeiro. É. É. Tem 2 casais no cruzeiro. Tem 2 casais no cruzeiro. Um recém-casado e esse escritor com essa esposa dele. Quase rolou, E quase rolou. aí a gente esperava um swing, talvez, mas seria melhor se tivesse. Podia, podia ter rolado, talvez fosse melhor, entendeu? Mas aí acontece que é isso, o filme ele é Oscar. praticamente todo narrado por esse escritor, que é o nome dele, esqueci já o nome do personagem, é Oscar, que não merece um. Bom, o ator até merece um Oscar, ele foi um ótimo ator, né? Mas o personagem merece não. Que é um personagem que. Adorei a O filme matemática. é praticamente, assim, tipo, 88% do filme é contado 92 e atra... meio. Não dizer que foi 90. É contado pelos olhos dele, sabe, assim, e ele é um cara detestável, né, e eu fiquei esperando, assim, pra ver até onde que isso ia, assim, mas, assim, foi o filme inteiro, praticamente, pelos olhos dele, e quando o filme no final parece que vai dar uma virada, pior, assim, eu acho que terminou de ir ladeira abaixo de vez, assim, sabe, pra mim. Então, basicamente, eu acho que o problema do filme pra mim é a questão dessa construção dessa personagem que é a feminina, a mulher dele, que ela é É totalmente um livro, é um livro. fetichizada pelo autor do filme ou da história, sei lá, isso é baseado num livro ou não? Pronto, então, assim, sei lá quem foi que fez essa história, o roteirista, sei lá quem. Para mim, essa personagem, ela é muito problemática, porque desde o início ela é muito infantilizada, então não tem como não pensar aqui numa fantasia, um fetiche de pedófilo nesse filme, não consigo ver de outra forma. Porque ela é uma personagem que começa muito infantilizada, ela tá ali depois saindo da escola com mochila e vai para um parquinho de diversão e ele brinca com ela, tem uma coisa coisa de brincadeira mesmo, assim, então tem muitos aspectos da infância, apesar dela não ser uma personagem criança, mas ela tem esse fetiche ali, nessa fantasia do filme, não acho que seja só do personagem, eu acho que o filme fica muito nisso, porque essa personagem, ela, o tempo inteiro todo, ela é muito infantilizada. Mesmo quando ela é mostrada fora do olhar
do marido, né? Quando a gente vê ela pelo olhar do filme mesmo, assim, ela tem um comportamentos muito infantis ainda. E fala a frase de que quando o personagem, o Nigel, que é o cara do outro casal, fala pra ela assim, eu queria ter escutado a história sobre de você. Aí ela fala assim, não, mas ela fala alguma coisa assim, ele tem as palavras, ou ele fala por mim, sei lá, não lembro exatamente a frase que ela diz, mas é nessa ideia de que o marido que conta as coisas mesmo, e as palavras são dele. Então, resumindo um pouco, assim, o que me deixou muito incomodada foi isso. E que o filme não sai disso. Ele termina de uma forma trágica, e nem acho trágico, mas de uma forma triste pra mim, no sentido de É que difícil, né? mais decepcionante ainda o Eu final. acho que o tom Estava do muito filme ele não pior com o ajuda o final. filme, né? Porque eu tava vendo o filme como se fosse uma sátira, né, desse homem contando a história dele pelo olhar dele, sem dúvida, mas sob um olhar já padecendo desse controle dela. Então, porque a gente está vendo esse narrador, o Oscar, ele está numa cadeira de rodas. E em algum momento ele já solta que foi por conta dela, né? Que ela causou aquilo para ele. E daí ele contando toda a história, que ele é um puta babaca, o cacete. Então, a construção do personagem é muito boa. Ele me convence que ele é um babaca fudido, assim, do começo, desde o começo do filme. Dá pra saber aquilo. E eu sentia muito como uma sátira e essa troca desses dois homens como uma forma de deixar muito patético como o homem é, em geral, e pode ser até mais do que esses dois queridos. Desqueridos, no caso. Então, o filme para mim tem um tom que ele também ele vai oscilando a trilha sonora. Então, é uma trilha sonora que é tensa, né, na hora que eles estão acontecendo, e daí nas festas, umas músicas contemporâneas à época, dos anos 90 ali, dançantes e tudo mais. Então, eu via o filme, tava, pelo menos como estava meu olhar, é que o final realmente ele quebra toda essa construção interna minha, do que o filme não é, no caso. Eu acho que o filme ele tentava fazer isso com esse olhar. Você fez esse apontamento sobre a esposa, né? Só que eu tava esperando essa redenção, né? Porque a gente sabia que tinha uma vingança ali, e assim, o filme é muito longo, né? O filme se arrasta até demais nesse falar, né? É um filme muito falado, muito narrado, né? Eu acho que isso também é um ponto Uhum. que eu acabei segurando. Eu falei, opa, é um narrador não confiável, então vamos deixar rolar, né? Eu deixei rolar mais tempo que você. Você já, desde o Uhum. começo, já tava, puta, que merda. Uhum. E eu acho que é um filme. Aí eu não posso falar porque eu não vi a época, é a primeira vez que estou vendo o filme agora. Me parece que ele envelheceu muito mal. Claro que tudo que acontece é ruim em qualquer época, de qualquer idade. Podia ser de 1925 e ia ser horrível. Horrível não, mas ia ser muito ruim. Mas eu acho que para os anos 90 era um filme talvez com apelo. Com apelo do erótico, né? Porque é um filme ousado eroticamente. Eu acho nem tão erótico assim, mas não digo não tão excitante assim, né? Vamos colocar nas palavras certas. Mas eu acho que talvez a época foi chocante porque tinha todo o enredo do Polanski já tinha acontecido tudo o que tinha acontecido na vida dele, então ele acabou brincando muito com isso na carreira dele toda, né? De colocar essa ousadia, em especial de colocar mulheres, personagens centrais nos filmes dele, tanto a trilogia do Apartamento, depois outros que vieram, e daí o Venus em Fur que a gente viu também é uma mulher que é super forte, marcante, e eu achei que ia vir essa virada, veio, só que ela não se concretizou. Então, claro, que daí é muito mais uma expectativa minha do que o que o filme é de fato, né? Mas eu acho que é o tom do filme que é ruim. O filme, ele não. Eu não sabia se eu levava ele a sério ou não. Né? Em certo momento você estava levando muito a sério e eu não, eu estava ainda. Não, isso é uma sátira, né? Porque é muito exagerado, tem um exagero. E acho que é um exagero proposital mesmo, né?
É um exagero de Uhum. livro, né? Tanto que as imagens às vezes parecem imagens que você está lendo, né? Olha, eu olhei para o espelho e lá estava a imagem daquela mulher, sabe? E ele narra falando aquela beleza maravilhosa estendida no corpo nas curvas da mulher e aparece a Emmanuelle Singer deitada, lindíssima, é, os fetiches que aparecem. Então é muito. Seria um livro erótico, digamos assim, poderia ser aquilo. Só que a imagem não ajuda também o texto. Apesar de ter um figurino sensacional, eu acho que é muito bonito, mas ele não ajuda o filme, né? O filme não se ajuda. E a trilha sonora também adorei. Tanto as músicas que acontecem durante o filme, quanto a trilha sonora mesmo, eu acho que consegue ter um balanço interessante. Só que é isso, o filme não andou, né? O filme não andou. Aliás, andou pro lugar errado, né? Inclusive, acho que o final é realmente muito problemático. Mas eu gosto das atuações, exceto do Hugh Grant, é o que menos me convence ali. Eu já não sou tão fã dele assim e acho que ele não agrega absolutamente nada no filme, pra falar bem a verdade. Ele é só um inglês patético, querendo ouvir aquele outro homem patético. As mulheres são as melhores. Não, sim, as mulheres são as melhores, eu acho. As mulheres que eu Ah, digo, mas é acho que é que o a Kristen personagem, né? A Scott É o Thomas, ela tá personagem dele. ótima no filme. Ela é uma potência, aparece muito pouco, né? Mas quando ela aparece, ela é o choque, né? Uhum, Talvez ela é a uhum. única personagem realista do filme. Porque ainda assim eu olho o filme como muito sabe, um conto. Um conto de. Talvez um conto literário mesmo. Sobre desejo, sobre controle, sobre domínio, sobre vingança, sobre jogos, né? Até brinquei, parece jogos mortais aqui, porque essa relação desse casal tóxico, e eu vou colocar como casal tóxico, apesar de ele ser o tóxico de fato, mas ela também tem atitudes condenáveis. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, né? Sobre como talvez essa ousadia de um casal que pode ser libertário, que pode ser encarado e olhado por esse olhar fetichista também de quem é careta, pode ser muito perigoso. Então daí o filme também pode até cair num antiliberalismo, né? Eu acho que o filme cai num antiliberalismo. Exatamente, mas total. Um filme que talvez fosse para ser, se fosse para ser um filme que É, de fato é disruptivo, assim, seria uma narrativa muito diferente do que o filme propõe. a esposa do Polanski, Porque essa personagem a dessa Emmanuelle francesa, eu Seigner, esqueci o nome a dela, atriz. que é é a Maravilhosa. esposa do E Polanski, ela é como ela chama? lindíssima, né? Pronto. Não é? Querida, maravilhosa, que atriz maravilhosa, nossa, ela é maravilhosa, ela é linda, ela dança absurdamente bem. Ela é uma pena que a personagem dela seja uma bosta, mas essa essa personagem dela que eu quero olhar o nome aqui que eu O fico nome agoniada de não infantil saber ainda. falar tanta gente que vou ficar perdida. Que é a Mimi. A Mimi é a personagem dela. Exatamente, é um nome infantil. E aí ela para mim, ela não existe. Ela não existe, ela não é, não consigo ver ali um casal tóxico, porque para mim ela não existe. Ela é totalmente uma fantasia dele, assim, e os momentos em que ela Nunca aprofundam existe, nela. assim, a gente não sabe quem que ela é, porque o filme não conta a história dela. Não, a gente não sabe. Então, assim, eu dei muita risada Exageradíssima. nas cenas em que ela tá de joelho, chorando, pedindo perdão para aquele cara, sabe? Assim, porque é essa fantasia desse homem, não do personagem, desse homem que faz esse filme, que produz o filme, que escreve, o roteirista, que faz essa história.
de imaginar acho que eu acho que são 3 ou 4 momentos que se repetem dela ajoelhada e dessa câmera por cima e ela tipo implorando Mas será que por esse não é? homem, assim, é Vou te patético, é interromper, peço ridículo, perdão sabe? pelo mansplaining É, aqui, é algo que, já que a gente está caindo nessa seara, já vou pedir desculpas de antemão. Mas não, mas é uma pergunta que ah, você está falando sobre isso, eu quero aham. perguntá-la sobre. Aquela desculpa que a gente não perdoa, né? Que você está falando muito sobre não é o personagem, é o roteirista. Talvez, e aí é uma pergunta realmente genuína, este personagem, que é o narrador de um livro que ele está escrevendo, né, que ele está contando a história de um livro, né, porque ele está toda hora escrevendo esse livro. Né, em nenhum momento ele consegue vender nada, não sei nem como ele vive, né, porque ele devia ser pobre, coitado. Mas não, tá sempre lá, morando em Paris, maravilhoso. E no cruzeiro indo para a Índia. Como que ele pagou? Não sei também, mas vamos voltar sem regredir, sem aspas aqui, sem parênteses. Este personagem, ele escreve sobre a ótica dele. E me parece muito que é esse olhar como ele olhava essa mulher, como essa mulher desesperada por ele. Então, eu entendo o que você está falando, é o roteirista, tudo é roteirista, claro, mas Sim, o personagem do filme, sim. ele olharia ela daquele jeito. Não tem contraponto porque eu li, mas é uma história dele. E qual que é o A história é contraponto? dele. Então, Então, não, o personagem é muito bom e por isso que eu não porque ele gosto está da olhando pelo história. olhar dele. E aí ele só vai poder contar sobre a ótica dele. A gente não tem um contraponto, mas acho que a ideia do filme não é não ter o contraponto. E a ideia é ruim. Eu não estou passando pano, não. Mas a gente não tem. Então, esse é o ponto, a ideia é ruim, meu Não ponto, eu tô tem. criticando justamente isso, é a ideia do filme não ter o contraponto, a história não ter um contraponto. Então é óbvio que no momento que a gente tá vendo Uma redenção. o que eu esperava, não tem como dizer que eu não esperava, porque o que eu esperava era que tivesse esse contraponto, porque daí você, tudo bem, você tem esse cara que ele é patético, que ele é ridículo, que Muitas ele é neuroses. pedófilo, que ele é enfim, qualquer coisa que você queira dizer dele aí, misógino, ele é tudo isso, né? Ele é um babaca, um canalha. E aí o filme, ele não apresenta o contraponto. Então, o filme, o que isso me diz? Me diz que é isso, é a história que ele está contando é essa mesma, que é a história dessa mulher que ele fantasia e que excita ele, entendeu? E aí esse fetiche dessa mulher infantilizada, dessa mulher que ela nada mais é do que, basicamente, podia ser uma boneca inflável ali, e não ia fazer diferença nenhuma, entendeu? É uma coisa, ela é um fantoche não só para o personagem, mas para o filme, ela não tem não é uma personagem que tem Shrek. autonomia dentro da própria história, né? Diferente da outra, da Fiona, que é a esposa Do Hugh Grant. do, do do Hugh, é, do Nigel, ela é mais complexa, ela tem suas nuances, ela sente ciúmes, depois ela vai lá e provoca ele com outro, né, fica com outro cara, depois as coisas se invertem e ela tava, né, já estava até interessada na Mimi e tudo mais, e eu Italiano, queria até que indiano, ninguém ela, enfim, fosse. fugisse com o indiano. Minha vontade era essa, É o entendeu? italiano. É, é. Podia qualquer o carinha, o moreno lá que ela tava no bar, italiano. Pois é, então, qualquer um. Mas ela é a única pessoa com quem eu me importo nessa história, porque todos os outros três, eles são realmente assim. O Nigel foi o que você falou, ele é um nada, Olha, ele tá ali só pra talvez assistir. agora você me deu Talvez é o nosso olhar, né? No uma nosso olhar de ponta de um espectador, olhar que eu não tinha entendeu? percebido até agora. Não vou falar que vai melhorar o filme, mas talvez tenha um ponto aqui. A gente ouve o narrador, o Oscar, né, narrando essa história. Será que as imagens do que a gente vê desse flashback não são as imagens criadas pelo Nigel? Não a... porque ele que está ouvindo.
E ele tá Sim, construindo a história do jeito que ele sim. Não, pelo Nigel? talvez se cite. Hum, Não de fato como foi, porque ele tá ouvindo a história de um narrador. E, em geral, quando há uma contação de histórias, quem ouve é que cria a história na mente. Então, será que esses flashbacks com essa mulher muito fragilizada e ele desejando essa fragilidade, e tanto que ele fala, estou apaixonado por você, porque ele está apaixonado pela ideia do que ele ouviu, dessa fragilidade, dessa mulher submissa, ou dessa mulher que também pode ser cruel, e ele precisa dessa crueldade, ele precisa viver um mundo de uma fantasia que ele não consegue viver na vida dele. Então, não, não, nada sustenta nada. Tô só falando, talvez as mas o que que imagens não sustenta isso? sejam Não vejo nada que realistas, sustente isso, porque sejam imaginadas por esse ouvinte, não pelo contador. não, não são, porque são. Não, eu não consigo ver assim. Para mim, as imagens são as imagens do contador de histórias. Eu acho que o Nigel, para mim, na minha Então, interpretação, e criando essas representa o nosso imagens. olhar Também pra assistindo e gente, ouvindo claro. essa Então, história, né? porque, E por quem aí, conta, as mas imagens são criadas pra gente, por quem eu não sei, conta, eu fiquei nesse né? pensamento aqui Então, agora, porque ele vai criando uma dependência da história. Ele tá no cruzeiro, ele fica lá horas ouvindo um babaca contando, e ele julga o cara o tempo todo. Ele tá se julgando o tempo todo e a mulher dele tá percebendo que esse cara está embarcando, não no cruzeiro, mas embarcando nessa história. Tanto que ela fica enojada, ela vomita, ela é a única que tem as intempéries de um cruzeiro. Por quê? Não, eu acho que ela fica com uma repulsa. eu não acho que ela ficou enojada de verdade. Isso, isso. Ela já sabe que ela já é Não, quando ela passa rejeitada. mal, Que esse homem e, está enfim, olhando para essa ali, mulher. Tanto que é ela aqui, fala, ela ninguém. expressa isso em voz, né? Ela fala: você tá querendo comer essa mulher, é óbvio. E você passa mais tempo com esse cara, com esse aleijado, como ela fala no filme, do que comigo. Então, ele criou uma dependência, né? Mas eu, mas eu entendi que mas eu entendi que a Fiona meio que combinou com o cara da cadeira de rodas lá, com o Oscar, de fazer uma cena de que ela estava desmaiada. Porque foi isso que deu aval para o Nigel poder tentar embarcar nesse Ela romance. volta. Porque depois, Ela quando volta. o Oscar manda um Lindíssima. champanhe pro quarto dela, é a deixa, que ela sabe que ela tem que descer. E ela vem plena. Ela vem maravilhosa, Ela lindíssima. também estava na Ela não estava morta morta, dela, né? Talvez é entendeu? uma Tipo assim, vingança morrendo dupla de passar ou mal. Ela tava tripla em cima desse pleníssima. homem. Então, pra mim, Que daí eu acho é... também é um olhar do Oscar de inveja, né? De um homem que pode viver e andar, vou pôr assim nessa lógica, e ele não pode mais. E ele cria talvez o desejo dele, ou contando a história dele, de ele, puta, pegador, comedor, dono da porra toda, sou fodão, alimentou aquele desejo daquele homem, não só pela mulher, por ser quem ele não foi, por ser, né, por tentar olhar para aquele homem como um espelho, como uma tentativa de aquela ideia de a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E porra, olha o que o cara viveu, eu me casei agora, nossa, que merda que eu fiz com a minha vida. Meio que um arrependimento porque ele tá ali pronto para largar tudo em certo momento, né? Pelo desejo por essa mulher, e ele larga tudo mesmo, porque ele tá ouvindo aquela história, criando para mim, criando essas imagens e criando já esse futuro com essa mulher. Tipo, vamos matar esse cara aqui e vamos embora. Não, eu também não. A conversa me levou para essa eu não reflexão. consigo entrar na Eu não história sei, desse o filme nível. não é isso. Eu acho que o filme. É, Agora, a nossa conversa me levou a pensar que pode ser é, que o Nigel não. seja o condutor das imagens e o Oscar das palavras, que, como se fosse, sabe, aquele cheirinho do pica-pau,
que vai levando ele assim, ó, que ele vai ficando drogadinho e vai indo atrás da comida, da Mimi Ranheta, que vai fazendo as tortas. Me parece, porque ele tem esse aspecto meio infantil também, né? O Nigel é um homem infantilizado, porque ele tem esses desejos sombrios que ele rejeita, mas ele quer. Sim, sim. Eu não acho ele infantilizado, eu acho ele reprimido. É diferente. É diferente. Então, no caso, eu acho que o Nigel é um reprimido e eu não sei, não entendo ali exatamente o que o Oscar exatamente qual que é a motivação dele. Se Por desde o favor, né? começo ele 30 planejava, e anos, aqui a né? gente vai dar spoiler porque o filme é de 90 e pouco, então tem isso. Nós dois. Né, pelo amor de Deus. Gente, vocês já tinham que ter assistido, não fazer igual eu que assisti hoje pela primeira vez. Então, é, não consigo entender a motivação do Oscar. Não fica claro pra mim se ele desde o começo ele já estava Talvez. planejando uma arapuca para se vingar da própria esposa. Talvez. Não sei. Talvez seja isso, né? É o que para mim que faz De um saco pouco de cheio. sentido, mas assim, mesmo assim, isso não fica tão claro pra mim, mas talvez porque eu já estava tão saturada de saco cheio desse filme. Mas assim, o que eu penso é que pra mim, assim, o Nigel, ele de fato, ele é o nosso olhar, ele é uma pessoa, um sujeito incapaz Oscar. de, ele é um cara, ele é escroto pra mim, tanto quanto o Oscar, mas ele é reprimido e ele tá ali pra meio que espelhar o espectador, assim, a gente tá assistindo, a história pra mim é narrada e conta, e as imagens são da fantasia do Oscar, que mostra a Mimi totalmente submissa e que só poderia existir mesmo na fantasia de um cara, que essa realmente não consigo imaginar uma mulher desse jeito. É uma pena, porque eu acho que é uma atriz tão incrível, aquela cena de dança que ela faz com aquele bailarino na sala do apartamento, na fantasia do Oscar, foi linda aquela cena, né, daquela dança, achei belíssima a dança. Mas é isso, ela é uma mulher que ela só existe para atender a fantasia desse cara, mesmo depois que supostamente ela teria se vingado dele. Mas é uma vingança que, para mim, na hora que ela aconteceu, foi tão não teve impacto para mim nessa vingança, porque ela acontece dentro da fantasia né, da narração dele. Então, é isso, eu não consigo enxergar essa mulher, de fato, eu só consigo ver a fantasia, a projeção dele do que ele imagina que seja essa mulher. E é de uma forma tão infantilizada também, que ela derruba ele da cama ali do hospital e deixa ele passando frio no banheiro e tudo mais, mas depois vai lá e dá a arma pra ele, entendeu? Então, assim, ele tá sempre no poder, ele é sempre o fodão, ele é sempre o cara Covardemente. que conduz a história, que termina a história, né? E é uma pena, porque na hora que Não, o final acabou, pareceu né? ser uma sátira, como você estava acreditando que fosse, eu até falei assim que tipo, nossa, bom, acho que vai dar para dar 2 estrelinhas para esse filme. Mas não tem como, porque assim, o fato das duas mulheres ficarem juntas para mim melhorou um pouco, mas ainda me incomodava porque era a Mimi satisfazendo uma fantasia do marido. Ela continuava satisfazendo. E aqui entra no ponto que você comentou no começo aqui da nossa conversa, de que é um filme que ele não é disruptivo, ele é um filme que mantém a narrativa atual de sempre, do poder de disputa de poder, e esse cara o tempo todo no controle, mesmo quando ele tá na cadeira de rodas. É ele quem tá no controle de toda a história, Não né? deu, E não dessa, deu, não dessa deu. esposa. Roma, não deu. Então é um filme Dessa vez não que deu. triste, É, meio já tá ruim, velho, ruim. agora já não dá mais. Melhora, viu? Mas bom, a Vênus. verdade é que assim, os filmes dele melhoraram, né? Porque, bom, pelo menos Pele o de Vênus.
Tem o Venus in pianista depois Fur disso ainda foi muito também. bom. Eu gostei bastante. Nós veremos em É, breve. E é isso. Não sei. Qual que é a melhor vingança pra você? veremos. Né? A moderada. Melhor vingança? A vingança moderada? Ó, neste filme, neste filme, a vingança moderada seria a Mimi ter deixado o Nigel na banheira, Ela passando viveu a frio, vida pegar dela, né? Ele já teve malinha esse dela e ir momento em algum momento que embora. Vai ele viver a vida consegue mandar ela dela, pra entendeu? Martinica. Vai. Não, ele isso. Não, eu estou falando, mas aconteceu essa quebra Ela não de viveu a vida dela. Ele relacionamento e ela colocou ela pra volta com a ideia da fora e falou: vingança, né? "Você não, Ela volta com a ideia da vingança, só que é essa vingança mas não foi, não partiu infantilizada também, dela." né? Até falei sobre isso. É uma vingança infantil, porque ela quer manter um cárcere desse homem, que É. já está encarcerado numa cadeira de roda, mas é como se ela fosse uma carcereira ruim. E ela não é tão ruim assim, né? Porque ela dá comida para ele, ela dá banho nele, ela cuida dele, ela coloca a agulha no lugar que precisa tomar a injeção. Por mais que tenha um sadismo ali interessante nesse controle desse homem, mas casa com o cara. É que o final realmente, para mim, ele acabou com o filme. É assim, eu sei que não, a gente não, o filme não é meu, eu não posso falar, mas se ao final ele tivesse só se matado, ou matado o homem, né, o Will Grant, eu acho que aí seria uma sátira. Porque o filme, para mim, ainda continuava numa sátira. Ou os dois se baterem até morrer, cair no mar e serem levados, sabe? Uma coisa até cômica. Porque o filme tem aspectos cômicos, mas eu não sei se é. Uhum. E acho que agora, olhando nessa perspectiva de acabar o filme, não era propositais, né? Então, realmente é um filme que talvez tenha se levado a sério numa narrativa escolhida, Uhum. da narração escolhida por um narrador muito ruim, numa boa atuação. E eu não estou falando da atuação, estou falando do personagem em si, que eu acho que a atuação do cara é muito boa, inclusive, porque a gente fica com raiva dele, né? A gente fica com ódio dele, a gente fica com repulsa dele. Mas é um filme que acaba não tendo o que falar, né? Não se aprofunda, não vai longe, acaba sendo realmente muito vazio. Uma pena, uma pena. Porque tem aspectos bonitos visuais, tem essa parte que é divertida, tem a parte que é mais tragicômica, e tem a parte que é para ser levada a sério e é ruim. Então, eu acho que o tom do filme realmente para mim hoje não bateu mesmo. Mas é isso, a gente tá falando meia hora falando do filme que foi muito ruim. Então, tem alguma coisa aí. Vejam você, tirem as suas conclusões. Eu acho que também vale a pena ver. Sempre, nunca vou falar para não ver o filme, Não, é. menos que seja um filme do Lucas Neto. É, Uhum. não vejam também o Lucas Neto. Mas eu acho que é um filme que Ah, é não tem como não querer reconhecidamente ver. É um como um filme do filme Polanski, é um, filme um cara que erótico e fez as uns filmes pessoas. absurdamente bons, né? Você vai Eu querer. sempre que ouvi falar muito bem desse filme, sabe? Lógico que eu nunca aprofundei pra ler, pra saber spoilers e tal, não sabia nada do filme, mas, puta, alguém falava do Polanski, era um filme que era citado, junto com esses todos que a gente falou aqui. Então não é uma coisa que foi tipo, ah, nossa, é horrível, é péssimo, escondam esse filme. Nunca ouvi nesse tom, entendeu? Acho que até nos 1001 pra indicar antes de morrer lá do Obsessões, o Leandro colocou esse filme, se não me engano. É, tenho que olhar lá depois. Porque acho que tem esse ícone, é um filme que deve ter sido marcante à época, por essa ousadia, pela nudez, é, talvez por frames, né, Uhum. da Emanuele, em especial, marcante. O Hugh Grant muito jovem, é um ator que depois estourou com Quatro Casamentos, o Casamento do Meu Melhor Amigo lá, e tudo mais, aqueles outros filmes chatérrimos britânicos.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que talvez tenha ficado mais imaginário do que não tenha sido tão revisto. E aí acho que também já é muito conta do cancelamento do Polanski e tudo mais. As pessoas acabam rejeitando até a possibilidade de ver o filme dele. O que é uma pena. Não por esse filme, pelos outros, mas é isso. Esse deu Uhum. errado. É bom, é bom, é bom. É isso. Deu ruim. Nem Tá tem bom, mas é pergunta, bom né? ver. É bom conhecer. Não, hoje não. Mesmo que a gente passe Qual é o seu raiva. filme predileto do Polanski? É uma boa essa. Essa Não. pergunta. Ah, mas Qual é o só seu contar isso. até Se agora? você... É isso. É essa. É isso que eu ia falar. Ah, eu acho que. Qual que é aquele do último que a gente assistiu da trilogia do apartamento? Ah, não sei se agora eu vou ficar aí na dúvida, hein, se é o Venus O and Fur apartamento, eu acho. ou aquele do apartamento com o próprio Polanski, como que chama? Esqueci, fugiu o nome. Eu. Bebê de O Rosemary. apartamento. Acho que eu fico entre esses dois. Eu acho que é o melhor. E o seu? Chinatown também é muito foda. Ok. Não, sim, mas por enquanto, beleza. O apartamento é excelente. Mas tem mais pra eu ver, né? Então Pra eu tá, saber um se eu beijo gosto pra de todo mundo outros. Então, e até a próxima. é. Tchau. Tchau.